Olá, meus irmãos, graça e paz. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje, domingo, dia do Senhor, nesse dia tão especial para nós, o povo de Deus, eu estarei trazendo um estudo bíblico para todos vocês. Infelizmente, nesses dias nós estamos distantes um dos outros por conta da quarentena, e os irmãos têm se resguardado nas suas casas para não se contaminar com o coronavírus, e vamos aproveitar esse momento para poder levar o estudo bíblico para os irmãos. Queridos, o estudo bíblico que nós veremos hoje está baseado no nosso breve catecismo. Nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós adotamos os padrões de Westminster, a sua confissão, que é a confissão de fé de Westminster, bem como os catecismos, que é o catecismo maior e o catecismo menor. E hoje eu estarei trazendo um estudo para os irmãos baseado na primeira pergunta do breve catecismo. E a pergunta é a seguinte: qual é o fim principal do homem? E a resposta do breve catecismo é: o fim principal do homem é glorificar Deus e gozá-lo para sempre. O nosso breve catecismo, ele nos traz 3 referências para dar base para essa pergunta e resposta. A primeira referência está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, o verso 31, onde diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. A segunda referência está no livro dos Salmos, Salmo 73, e o verso 24, onde diz assim: tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Depois me recebes na glória. E a terceira referência está em João, no capítulo 17, o verso 22 e o verso 24, onde o texto diz assim, registrando as palavras de Jesus: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. E o verso 24 diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Irmãos, observem que nessas 3 referências que o breve catecismo, na pergunta e resposta 1, nos apresenta aqui, há uma repetição de uma expressão muito interessante, que é a expressão glória. Na verdade, esse é o principal propósito pelo qual Deus ele criou todas as coisas. Deus ele criou todo o universo, criou os seus santos anjos, criou a sua criação inanimada, criou os astros, as estrelas, criou todos os animais, e ele criou o homem, de modo que toda a criação de Deus, ela tem como propósito principal de glorificar Deus, de glorificar o seu Criador. E se tratando de nós, seres humanos, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós não fugimos desta regra. A regra é que tudo na nossa vida deve ter como principal propósito de glorificar Deus. É verdade que enquanto estamos vivendo, do nosso nascimento até o dia da nossa morte, existem muitas escolhas e busca na nossa vida que tem como desejo, que tem como propósito de outros fins,
que naturalmente não há nenhum problema nisso. Por exemplo, o homem ele pode ter o propósito de ter saúde. E para que o homem goze de saúde, para que ele alcance esse propósito, ele precisa tomar medicamentos, se for o caso, fazer exercícios físicos e ter uma boa alimentação. É interessante quando o homem tem esse propósito na vida de poder ter saúde. O outro propósito é de ter conhecimento, que é de estudar, que é de ler livros, que é de se interessar por uma área específica da vida e fazer pesquisas. Um outro propósito é da educação de um modo geral. Um outro propósito que nós podemos ter em nossa vida é de formar uma família, é de se casar, é de ter um lar, é de ter filhos. Um outro propósito é de ter bens. Não há nenhum problema de você desejar ter bens materiais, como uma casa, como uma propriedade, como um carro. Não há nenhum problema você ter esse propósito na vida. Bem como é interessante quando nós temos propósito na vida de poder ter amigos, pessoas que estejam em nossa volta, ou até mesmo distante de nós, que nós podemos considerá-los como amigos. Não há nenhum problema quanto a esses propósitos da vida. No entanto, nós não podemos esquecer que esses são propósitos secundários da nossa vida, porque o propósito principal da nossa vida é de poder viver para a glória de Deus. Essa é a mensagem do breve catecismo na pergunta e resposta 1. Qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é de glorificar Deus. De glorificar Deus e gozá-lo para sempre. Perceba que isso também acontece com o martelo, com a cadeira e com a caneta. E o que é que o martelo, a cadeira e a caneta têm a ver com o nosso estudo de hoje? É que o martelo ele foi criado com o propósito principal de bater na cabeça do prego. Alguém pode até pegar o martelo e bater numa parede para fazer um buraco. Alguém pode até usar o martelo para arrancar a cabeça de um prego. No entanto, o propósito principal do martelo não é de arrancar um prego, nem de bater na parede para fazer um buraco. O propósito principal do martelo é de bater na cabeça do prego. A mesma coisa acontece com a cadeira. O propósito principal da cadeira é de se assentar nela. Alguém pode até subir em cima de uma cadeira para pegar algo que está mais alto do que a altura do seu braço. Ainda que alguém suba em cima da cadeira para fazer alguma coisa, esse ainda não é o principal propósito da cadeira. O principal propósito da cadeira é de você se assentar. E a mesma coisa acontece com a caneta. Às vezes nós encontramos mulheres que por conta do volume do seu cabelo, ela usa a caneta para prender o seu cabelo. Ela pode até fazer isso, mas nós sabemos que o principal propósito da caneta não é de servir ao cabelo, mas o principal propósito da caneta é de escrever. Então veja que o homem, ele durante a sua vida, a sua existência, ele pode até procurar outros propósitos, mas ele nunca deve esquecer que o principal, o propósito primário da sua vida é dele viver para a glória de Deus e ele poder se esforçar para glorificar Deus nas coisas do ponto de vista humano, pequenas, e do ponto de vista humano, coisas grandes. Então, nas coisas mínimas e nas coisas maiores e mais complexas da vida, o homem tem que ter essa percepção de que tudo aquilo que ele está fazendo deve ser para a glória de Deus. Seja de um gari que varre a rua, ou seja de um médico cirurgião que ele faz uma cirurgia no coração ou até mesmo no cérebro de uma pessoa. Então, nas coisas mínimas e nas coisas mais complexas da vida, o homem ele tem que entender que tudo que ele faz, o que ele está executando, deve ser para glorificar ao seu Criador. Queridos, mas nós não podemos também nos esquecer de um detalhe, que o pecado
a queda, a desobediência de Adão que nos alcançou, fez com que este homem criado à imagem e semelhança de Deus perdesse de vista este principal propósito da sua vida. Na verdade, o pecado ele cegou o coração do homem, o entendimento do coração do homem. E o homem, por causa do pecado, ele não vive para a glória de Deus, mas ele vive para a sua glória. O homem, por conta do pecado, ele, ao invés de buscar a Deus, ele foge de Deus. Perceba que foi isso que aconteceu com Adão após ele pecar contra o seu Criador. Ele estava tentando fugir de Deus. Deus o perguntou: Adão, onde estás? Adão estava fugindo de Deus. E podemos perceber que por conta do pecado é isso que tem acontecido com o ser humano. Ele tem fugido para um caminho distante de Deus. Percebemos isso principalmente no capítulo 3 da carta aos Romanos. Esse capítulo 3 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala muito sobre esta fuga do homem do seu Criador. E eu gostaria de ler apenas o verso de número 12, onde ele diz assim: todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Veja que Paulo diz que por conta do pecado o homem se extraviou, se desviou, fugiu, se distanciou de Deus. No verso de número 10 de Romanos 3, ele diz que não há ninguém que busque a Deus. E no verso 23 ele vai dizer que todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. O homem, ele não vive para a glória de Deus, ele vive para seus próprios interesses. É necessário que o Espírito Santo atue no coração do homem pecador ou do homem natural, para que o seu coração, agora regenerado com a vida do próprio Deus, ele consiga enxergar que esse é o principal propósito da sua vida. Mas até então o homem, ele não ter essa transformação radical na sua vida, ele vai continuar vivendo para a sua própria glória. Mas como podemos glorificar Deus? Em primeiro lugar, nós podemos glorificar Deus a partir do momento que temos o entendimento que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quando o homem pecador ele entende isso, que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, e assim o Espírito Santo opera a obra da regeneração, ele estará glorificando a Deus. Outra forma do homem glorificar Deus é quando ele abre a sua boca e canta, entoa hinos de louvores ao seu Criador. Uma terceira forma do homem glorificar Deus é através da pregação e do ensinamento da sua palavra. Quando o crente ele abre sua boca e ensina para seu próximo a vontade de Deus, ele estará glorificando o seu Criador. E outra forma que o homem pode glorificar a Deus é quando ele vence as tentações. Quando você se depara com a grande e forte tentação, ou até mesmo uma tentação que ela pode ser considerada leve, e você não acede, você vence essa tentação, você estará glorificando o seu Criador. E voltando para a pergunta e resposta do breve catecismo, onde diz que o fim principal do homem é de glorificar Deus e, em segundo lugar, gozá-lo para sempre, há uma pergunta aqui: por que primeiro o propósito do homem é de glorificar Deus para só depois gozá-lo para sempre? Por dois motivos, podemos dizer. Em primeiro lugar, porque Deus ele existe não é para servir o homem, mas o homem existe para servir a Deus. Logo, o gozo no coração do homem, a alegria no coração do homem não é o seu principal propósito.
Essa é a consequência dele gozar de um relacionamento com Deus. O gozo na alma do homem é o resultado dele entender que deve viver para a glória de Deus. Primeiro é Deus e depois o homem. E assim entendemos o segundo propósito, de vir a responsabilidade de gozar em Deus. O segundo motivo é porque a verdadeira alegria que um homem pode ter em sua existência, o verdadeiro gozo da alma que o homem pode desfrutar, é de gozar de uma íntima amizade com Deus. Sem ter amizade com Deus, sem estarmos em comunhão com Deus, o homem jamais terá esse gozo no seu coração. É o que o Salmo 16, o verso de número 11, nos ensina. O Salmo 16, o verso 11, diz assim: na tua presença há plenitude de alegria. Veja que a plenitude de alegria ela estará presente apenas em Deus. De modo que se eu me distanciar desse Deus Todo-Poderoso, eu não terei essa plenitude de alegria. Mas se eu estiver próximo, em comunhão, em amizade com esse Deus, eu gozarei de plenitude de alegria. Então, o fim principal do homem é de glorificar Deus e gozá-lo para sempre. Quando você glorifica a Deus com seus atos, com seus dons, com seus talentos, você estará glorificando a Deus, e a consequência natural de você glorificar a Deus é de você gozar para sempre do seu Criador, de você ter a plena satisfação na sua alma, porque Deus estará alegre com as suas atitudes e naturalmente você gozará do gozo da salvação. Eu concluo esse estudo falando de uma frase de Agostinho. Agostinho resume muito bem isso que eu acabo de falar para vocês. Ele diz: tu nos criastes para ti mesmo, ó Deus, e nosso coração estará desassossegado até encontrar repouso em ti. O homem só gozará dessa verdadeira alegria se ele encontrar repouso no Senhor. Então, queridos irmãos e ouvintes que está me assistindo nesse momento, lembre-se que você foi criado por Deus e é para Deus que você deve viver.